Queridos irmãos e irmãs, a paz esteja convosco. É assim que Jesus se apresenta no meio de nós. O ressuscitado que comunica o fruto da reconciliação e do perdão. A paz é justamente consequência e fruto do perdão dos pecados e da reconciliação nossa com Deus, conosco mesmos e com os nossos semelhantes. A paz é fruto da Páscoa de Cristo. Como nós podemos experimentar esta reconciliação e este perdão dos pecados? O próprio Jesus nos diz no Evangelho de hoje: recebei o Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, nós que fomos ungidos e selados com o Espírito de Deus no dia do nosso batismo, e que esta presença do Espírito foi sendo renovada na nossa vida de forma permanente, por meio da vivência da fé e da esperança, da caridade, na escuta da palavra de Cristo, no exercício do amor fraterno, na solidariedade com os pobres, na vivência dos sacramentos, o Senhor vai sempre renovando em nós esta graça, este dom sobrenatural que nos comunica e nos dá a possibilidade da participação da vida divina. Por isso, toda a liturgia da palavra de hoje apresenta um espírito de alegria, de louvor, de ação de graças, reconhecendo os dons divinos. No entanto, ao mesmo tempo que a palavra nos consola, reafirmando que nós somos templo do Espírito e que recebemos este Espírito por meio da Igreja e permanecemos em comunhão com a Igreja, Jesus sublinha também o aspecto da missão. Tanto no texto dos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, como no Evangelho, segundo João, que ouvimos nesta noite, existe o medo dos discípulos. Existe um espírito de retração dos discípulos de Cristo. E a presença do ressuscitado e o sopro do Espírito é que permite que as portas se abram. Mas obviamente que não são as portas físicas ou das casas enquanto lugares construídos, mas a porta que se abre é sempre da comunidade, de cada um dos membros, que alegremente comunicam as maravilhas de Deus e testemunham aquilo que recebemos. Jesus reafirma a missão dos discípulos e os convida a caminhar. Como o Pai me enviou, eu também vos envio, diz Jesus. E justamente esse mesmo Espírito permite que Pedro e os seus discípulos, seus companheiros e as discípulas de Cristo que estão reunidas no cenáculo, onde também Maria está presente, segundo o relato de Atos dos Apóstolos, possam testemunhar as maravilhas de Deus, falar publicamente, livremente, sem medo, com coragem. Certamente é esta a nossa missão em nosso tempo, dar testemunho do Evangelho de Cristo, dar testemunho dos valores do Evangelho. E só poderemos fazer isso se estivermos unidos entre nós, como nos ensina o apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje. Há um só Deus, há um só Espírito, há um só Senhor, há uma só fé. Mas são muitos os serviços, muitos os ministérios, muitos os membros, e nesta comunhão em Cristo, movidos pelo único Espírito, formamos
este povo profético, este povo de profetas, de sacerdotes, de pastores, como nos ensina a Escritura. Caminhar na comunhão da igreja é justamente crer no agir do Espírito. Mas a Escritura também nos adverte que o Espírito de Deus sopra onde quer e que Ele sopra muito além dos limites visíveis da igreja. E nós precisamos também reconhecer este agir misterioso, sutil de Deus, que pelo seu Espírito move todos os corações a buscar o bem comum, a buscar aquilo que favorece a vida humana. Colaboremos, portanto, generosamente, cada um de nós e a nossa comunidade paroquial, nesta missão. Isto é o que cabe a nós, sermos missionários em nosso tempo. Viver o Evangelho. Às vezes as pessoas ficam procurando definições estrambólicas do que é a missão. E quem presta atenção no Evangelho de Jesus compreende tão facilmente. A missão dos discípulos do Senhor, a missão das discípulas do Senhor é uma: testemunhar o amor que promove a vida em plenitude. E para sermos missionários, basta que nós respondamos sim ao amor de Deus e que ofereçamos de graça aquilo que de graça recebemos. Se em nosso mundo há injustiça, se em nosso mundo há opressão dos pobres, o acúmulo de riquezas na mão de poucos, isso revela o quanto estamos longe desta docilidade ao Espírito de Deus. Se em nossa comunidade cristã ainda há privilégios de uns em detrimento de outros, é porque ainda não somos dóceis o suficiente ao Espírito de Deus. Portanto, supliquemos ardorosamente ao Senhor que se realize em nós o que foi cantado no Salmo responsorial. O sopro do Senhor faz renascer a vida e a sustenta. E também dou um conselho de amigo: leve o folheto da missa de hoje para sua casa, tome a sequência litúrgica e recite-a diariamente. Apresente-se humildemente diante de Deus para oferecer o seu momento de oração diária, suplicando ao Senhor que a nossa vida seja justamente esse testemunho da ação do Espírito de Deus em nós e entre nós. Aproveitemos as riquezas litúrgicas que a Igreja nos preservou ao longo dos séculos na tradição e a utilizemos em nosso benefício, em nosso favor e em favor de toda a Igreja. Façamos desta sequência, nesta solenidade de Pentecostes, a nossa oração diária, cotidiana, de intercessão pela humanidade e pela Igreja, para que nós perseveremos nesta luz divina e vivamos de modo ordinário no nosso cotidiano, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas de cada dia, este agir do Espírito de Deus. E que as pessoas que conviverem conosco possam enxergar, pelo nosso modo de viver, o quanto nós somos dóceis ao Espírito de Deus. E assim nós estaremos cumprindo aquilo que o Senhor nos confiou. Partilhar da sua missão da mesma forma que partilhamos do seu Espírito. Uma vez eu estava dando um curso bíblico, quando eu trabalhava na Zona Leste, na nossa arquidiocese, São Paulo, eu estava dando uma formação bíblica das cartas de São Paulo. E aí uma pessoa me perguntou:
Padre, o Espírito Santo que a gente recebe é o mesmo que Jesus recebeu? E eu achei muito interessante a pergunta, né? Porque ali está escondido, primeiro, uma surpresa e uma admiração. Como é que Deus deu a nós aquilo que deu ao seu Filho? É extraordinário pensar que a vida divina, que o amor divino, que moveu o Filho eterno do Pai, que moveu o Filho unigênito de Deus, que se fez humano e habitou entre nós, essa força de vida, que é o Espírito Divino, foi dado também a nós. É o mesmo Espírito. E aí nós podemos contemplar a grandeza da misericórdia de Deus e a grandeza da confiança que Deus tem em nós, porque nos dá a oportunidade de continuar a missão de Cristo no tempo presente. Isso significa que Deus confia em nós, que Deus crê no nosso amor por Ele, no nosso amor pela humanidade, e Ele nos capacita com a sua força sobrenatural para que nós vivamos no nosso ordinário esta vivência da comunhão com Ele. Que a nossa vida seja um serviço humilde, mas perseverante, em favor da vida. É o Espírito da vida que nos move. Agradeçamos então a Deus e façamos então esta súplica. Dai-nos a alegria de perseverar a cada dia nesta graça. E que o nosso compromisso missionário seja autêntico e verdadeiro. Amém.